Depois de atingir uma baixa em 2025, o dólar disparou. Analistas chamam isso de uma recuperação impulsionada pela guerra. Sua alta está, na verdade, ligada à demanda por ativos de refúgio e aos preços mais altos do petróleo. Mas as perspectivas de longo prazo podem não ser tão fortes quanto parecem. No vídeo de hoje, responderei a uma das principais perguntas. A recente recuperação do dólar americano vai durar ou é apenas um impulso temporário causado pela guerra em andamento no Irã? Desde o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, o dólar americano ganhou força. Os investidores estão em busca de segurança e preocupados com a inflação, à medida que os preços do petróleo continuam subindo. O conflito aumentou as preocupações com o fornecimento de petróleo, elevando os preços cada vez mais. Como o petróleo é negociado em dólares, isso implementou a demanda pela moeda americana. Por exemplo, o petróleo bruto West Texas Intermediate, que custava $67 por barril antes da guerra, disparou. O Brent Crude também subiu de $73 por barril para mais de $112 por barril. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis, enquanto alertava que o conflito poderia, abre aspas, criar uma nova inflação. A alta nos preços do petróleo alimentou temores de inflação, o que, é claro, pode impedir o Federal Reserve de reduzir as taxas de juros, aumentando o apelo do dólar. Esses fatores elevaram o índice do dólar americano em mais de 2% em março de 2026. Embora o dólar esteja de volta aos holofotes, analistas alertam que esse impulso pode ser apenas temporário, não vai durar. Mesmo antes da guerra, o dólar já enfrentava muitos desafios. E se você é um espectador assíduo aqui no meu canal, sabe exatamente quais são esses desafios, porque eu os discuto com frequência nos meus vídeos e também no meu Substack e no meu Patreon. Mesmo antes da guerra, o dólar já estava cerca de 10% supervalorizado, segundo muitos especialistas aqui nos Estados Unidos e no exterior. O aumento da dívida, a incerteza nas políticas e as tensões comerciais estavam pesando sobre seu valor. Quando a guerra terminar, os mercados voltarão a se concentrar nos fundamentos, e isso pode incluir um alívio na inflação se os fluxos globais de energia se estabilizarem, embora isso seja altamente duvidoso, dado o nível de destruição da infraestrutura energética no Oriente Médio. Também, precisamos levar em conta possíveis cortes nas taxas de juros pelo Fed e o retorno de investidores globais para ações e títulos estrangeiros. Todos esses fatores podem exercer pressão de baixa sobre o dólar americano e reverter os ganhos impulsionados pela guerra. Então, em termos muito simples, há uma saída considerável de capital para ações estrangeiras neste momento, da economia dos Estados Unidos para economias estrangeiras, isto é. E isso, aliado à política externa dos Estados Unidos, que sistematicamente transforma o dólar em uma arma, pressiona seu valor para baixo. Se a guerra no Irã terminar nas próximas semanas, o que é altamente improvável neste momento, os preços do petróleo podem se estabilizar, a demanda pelo dólar como porto seguro diminuiria e a força do dólar poderia cair rapidamente. No entanto, se a guerra continuar por mais tempo e se transformar em uma guerra de atrito, como alguns analistas militares sugerem, esse cenário muda. Preços persistentemente altos do petróleo manteriam a inflação elevada. Por sua vez, isso limitaria a capacidade do Fed de reduzir as taxas de juros. Na verdade, o Fed teria um incentivo para aumentá-las, a fim de mitigar os riscos de alta da inflação. Economias importadoras de energia, como a Europa e o Japão, enfrentariam um crescimento mais lento e moedas mais fracas, enquanto o dólar poderia permanecer mais forte por mais tempo. Portanto, o futuro do dólar depende fortemente da duração da guerra e de como os mercados de energia reagem a ela. Em seguida, vamos falar rapidamente sobre o dólar americano em comparação com o ouro. Sei que muitos de vocês também estão curiosos sobre isso. O dólar americano superou recentemente o ouro como porto seguro, e esse é um fato importante a se ter em mente. Os preços do ouro têm sido muito voláteis, disparando em um dia e caindo no seguinte.
spiking one day and then falling the next day. Especialistas dizem que isso ocorre porque os rendimentos mais altos nos Estados Unidos e o dólar forte atraem capital para longe do ouro, que não gera rendimento. Por enquanto, o sistema do petrodólar continua sustentando o comércio global de petróleo, o que mantém a demanda pelo dólar relativamente estável. No entanto, se você assistiu ao meu vídeo anterior, já sabe disso. O petrodólar está entrando em colapso. Ele está morrendo porque o petro-yuan está em ascensão. A guerra no Irã redefiniu o comércio de petróleo de várias maneiras diferentes. E uma delas é que a passagem pelo Estreito de Hormuz provavelmente será liquidada em yuans. E isso graças ao presidente Trump. É claro que o dólar continuará sendo uma moeda global importante, continuará sendo um ator global relevante, por assim dizer. Mas não será mais a única moeda usada para liquidar o comércio de petróleo. É por isso que eu digo que o petrodólar está morrendo. Os países ainda precisam de dólares para pagar pela energia, e os Estados Unidos, é claro, são exportadores líquidos de petróleo. Isso significa que os exportadores estão relativamente protegidos contra choques de oferta. Ainda assim, sejamos honestos, isso não vai durar para sempre. Riscos de longo prazo, como tarifas, dívida e várias ameaças geopolíticas, podem eventualmente restaurar o apelo do ouro como proteção contra riscos financeiros globais. Por enquanto, a economia dos Estados Unidos está se beneficiando de sua posição como grande exportador de energia. A Europa e a Ásia dependem fortemente do petróleo do Oriente Médio, que muitas vezes é transportado pelo Estreito de Hormuz, e também dependem do gás natural dos Estados Unidos. Em 2025, por exemplo, 57% do gás natural usado na União Europeia veio dos Estados Unidos. In 2025, for example, 57% of the natural gas used in the EU came from the United States. Essa demanda obriga compradores estrangeiros a adquirir dólares para pagar pela energia, o que naturalmente sustenta a moeda americana. Embora os americanos sintam os efeitos dos preços mais altos da gasolina, o dólar e as exportações de energia dos Estados Unidos fortalecem a posição do país nos mercados globais. Em resumo, a recuperação do dólar americano é real, mas está amplamente ligada à dinâmica de curto prazo da guerra e do mercado de petróleo. Quando o conflito terminar, desafios de longo prazo, como o aumento da dívida, a possibilidade de uma guerra prolongada no Irã, a incerteza na política externa dos Estados Unidos, a incerteza na política econômica dos Estados Unidos e a supervalorização do dólar podem enfraquecê-lo novamente, e provavelmente o farão. And likely they will pull it back down. For now, the dollar remains a safe haven, yes. Por enquanto, o dólar continua sendo um porto seguro, sim, mas o ouro e outros ativos estão prestes a recuperar seu apelo. A questão é, o dólar manterá sua força impulsionada pela guerra ou isso é apenas um pico temporário antes da próxima queda? Minha resposta é que isso é apenas um pico temporário antes da próxima queda. Sei que acabei de abordar muitas informações, provavelmente, então, para resumir, o dólar americano se fortaleceu? Sim. Subiu cerca de 2% em março de 2026. A alta foi impulsionada por seu papel como ativo de refúgio em meio ao aumento dos riscos geopolíticos e a disparada dos preços do petróleo após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. A guerra no Irã impulsionou o dólar, já que a demanda global pela moeda aumentou para importações de energia. Isso reverteu temporariamente uma tendência de queda anterior, mas quero enfatizar que essa é uma reversão temporária. É provável que volte a cair assim que as forças geoeconômicas se estabilizarem e houver mais clareza sobre como essa guerra de agressão contra o Irã termina e o que isso significa para os mercados globais de energia. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha ajudado a explicar o que está acontecendo com o dólar americano. Sei que muitos de vocês tinham essa dúvida. Vi isso nos comentários dos meus vídeos anteriores. Agradeço por estarem aqui, curtindo, se inscrevendo e compartilhando este vídeo, assim como por se tornarem assinantes pagos no meu canal do YouTube, no Patreon e no Substack. Muito obrigado pelo apoio e, como sempre, espero vê-los aqui no meu canal amanhã. Tchau. Bye.